Olá, estamos aqui com mais um episódio do Carreira em Doses e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo, nessa conversa super especial, o meu querido Newton Veloso. E olha, para falar sobre ele, eu vou ler aqui, ó, porque é bastante coisa, hein? Ele tem décadas de experiência aí na indústria, em renomadas indústrias farmacêuticas, em cargos de liderança. Há 12 anos ele fundou a About Me, que é uma empresa que é uma das primeiras consultorias, né, de recrutamento e seleção específicas para a indústria farmacêutica. E eu lembro, quando eu estava na indústria, eu lembro de quando ele lançou essa empresa, porque é, é, é como se fosse assim um braço ali, vamos dizer assim, do LinkedIn, porque tem muitas vagas, só que ela é especialista, né, especializada na indústria farmacêutica, então são divulgadas muitas vagas. Você pode cadastrar o teu currículo lá, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas foi realmente uma inovação na área farmacêutica, né? Eu acho que foi uma das primeiras, pelo menos que eu conheço, aí o Newton vai poder falar para a gente, né? E ele atua hoje, então, como Headhunter e CEO da About Me, atendendo as maiores empresas aí do setor farmacêutico. Seja bem-vindo, Newton, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Richelle, pelo convite, uma experiência ótima aqui estar com você. Espero poder te ajudar com algumas informações com sua audiência. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Newton, para a gente iniciar esse bate-papo, me conta um pouquinho de como você iniciou a sua trajetória profissional até você chegar a esse momento de sair realmente, né, do CLT para empreender e ter o seu próprio negócio. Tá, já são muitos anos de vida profissional, já passaram acho que 35 anos, um pouco mais, não parei de contar um tempo atrás, mas eu comecei muito jovem ainda, com 18 anos, trabalhando com o meu pai. Meu pai tinha um comércio, né, na área de automóveis, serviços automotivos, e eu era o ajudante dele, eu era o balconista da loja, ajudava meu pai a vender autopeças, atendendo os clientes e essa coisa toda. Fiquei lá um ano e pouquinho, como um jovem aprendiz na época, ganhando um salário, meio salário mínimo, que era o que ele podia me pagar na época, e logo em seguida eu entrei na faculdade. Eu prestei vestibular, tentei a universidade pública, não consegui, e acabei entrando na universidade particular, e ele não tinha como manter a faculdade para mim. Naquela época as coisas eram mais difíceis, então eu tive que buscar um trabalho fora do que ele podia me oferecer. Então eu consegui logo no começo da minha faculdade um estágio numa empresa que hoje acho que ela não tem mais esse nome, do Grupo Santista, do Grupo Bung, um grande grupo empresarial brasileiro, acho que de origem argentina, e tinha um conjunto de empresas lá, e eu fui fui contratado por uma dessas empresas do grupo chamada Fertimport. E a Fertimport, eu entrei lá como estagiário numa área financeira, como um estagiário na área de contas a pagar, tesouraria, essa coisa toda. E fiquei ali uns 3 meses, foi rapidamente efetivado em 3 meses, e assumi logo em seguida uma posição de assistente administrativo 4. Nunca mais esqueço esse cargo, que é o segundo registro em carteira, tá lá. Isso foi em 1988. Tá. Um tempinho já, né? Mas eu comecei trabalhando nessa empresa, nesse grupo, e não gostava muito do que fazia. Eu fui crescendo na faculdade, acabei fazendo amizade com uma pessoa que era de uma área um pouco mais sofisticada de trabalho que existia na empresa, que era a área de controladoria financeira dentro desse grupo, e acabei me encantando por esse tipo de atividade. Então tentei lá dentro dessa empresa migrar para uma outra função, para esse departamento, não consegui. E na faculdade que eu estudava, havia lá, não tinha internet ainda nessa época, as vagas eram anunciadas nos painéis, vagas de estágio, nos painéis das faculdades. E eu vi uma vaga como uma vaga de estágio, novamente, eu já tinha sido efetivado, para trabalhar nessa área que eu tanto queria, que era a controladoria financeira, uma área mais sofisticada de planejamento, de análise, de muitos dados, com gráficos. Eu ficava maluco com esse tipo de informação. E eu estava lá numa área que eu ficava carimbando papel, grampeando, não desmerecendo, mas é o que eu fazia, eu achava que podia fazer algo melhor. Então, eu entrei no processo seletivo desta vaga, desta empresa. Era uma empresa farmacêutica, eu não sabia que empresa que era uma empresa farmacêutica, e acabei entrando. Passei no processo seletivo de estágio e era para trabalhar na área veterinária dessa empresa. Essa empresa se chama Boehringer Ingelheim, empresa farmacêutica. E entrei lá nessa área que eu tanto queria, concorri com os japonesinhos da USP, ganhei o processo seletivo e fiquei como estagiário lá por 6 meses. Também, novamente, rapidamente foi efetivado. Bom, resumindo, eu segui
na Boehringer Veterinária por 12 anos. Então foi sempre nessa área, inicialmente desses 12 anos foram 10 anos na área de controladoria, finanças, a minha formação é administração. Então fui estagiário, analista, pleno, sênior, coordenador, gerente de controladoria desse departamento, bem jovem ainda. E aí eu tive uma ideia, um convite do meu próprio diretor para trabalhar na área comercial desta empresa, dessa divisão veterinária. E eu migrei completamente da área de controles financeira para ser o gerente nacional de vendas da divisão saúde animal da Boehringer no Brasil. Isso com menos de 30 anos. Foi muito bacana. Algum tempo depois, essa divisão foi vendida para o grupo Lilly, né? E eu fui a pessoa que cuidei de toda a transição, toda a transferência de know-how, de tecnologia, de produtos, a coisa toda, para essa empresa. Fui quem pagou a luz. E ao final desse processo, eu recebi um convite do presidente da Boehringer para assumir uma posição superior na parte farmacêutica. E eu fui assumir uma posição chamada, eu era o Head de Business Support da Pharma no Brasil, respondendo por áreas como inteligência de mercado, efetividade de força de vendas, planejamento estratégico, eventos, então toda a área de suporte e também respondendo pelos projetos internacionais de marketing de toda a empresa. Então foi uma experiência muito boa, fiquei por 6 anos e completei então aí nesse período total 20 anos de Boehringer no Brasil até 2009, desculpa. Quando houve uma reestruturação, então a empresa decidiu desligar uma série de pessoas e eu saí também. Então, essa é a minha história do momento corporativo, eu diria. Depois eu segui empreendendo carreira própria, né? E aí, quando você sai da Boehringer em 2009, né? 2009. Aí, de imediato, você já decide abrir a sua empresa e aí, na verdade, você estava nessa área de business, né? Isso. Você não estava numa área, essencialmente, ali de recursos humanos Não. ou coisas nesse tipo. Como que foi essa transição para essa área? Uma ótima pergunta. Eu adoro responder isso porque muitas pessoas me perguntam. Quando a gente está numa empresa multinacional, é uma empresa, em geral, são empresas super estruturadas, você desenha planos de carreira, onde você quer estar daqui a 2 anos, 3 anos, isso sempre acontecia nos processos internos de planejamento de carreira. E meu último desejo, eu já tinha passado por muitas funções, muitas áreas, tinha viajado vários países, a empresa me proporcionou muitas coisas bacanas, aprendi muito. Mas o último plano que eu fiz de desenho de carreira com o meu diretor, eu disse que queria passar pela área de RH como um job rotation, coisas assim, né? Eu não tive essa oportunidade. Por quê? Porque eu sempre enxerguei a área de RH como uma área extremamente estratégica dentro das organizações. Independente, na minha opinião, não precisava ser um psicólogo ou outras formado em RH para trabalhar em RH. Eu sempre tive uma visão de que a área de RH deveria ser uma área muito mais estratégica do que ela é, desde que você tivesse pessoas com visão estratégica do negócio trabalhando na área de RH. Então eu queria oferecer isso para a empresa, não tive a oportunidade. Então deixei sinalizado como um sonho, um objetivo de carreira para o futuro. E aí quando eu saí da Boehringer em 2009, né, foi um ano que a economia do Brasil era um momento difícil, era um momento... Você deve lembrar aí da marolinha do que o Lula falava, né? Em 2009, que houve um cenário econômico nos Estados Unidos bastante difícil. E aí e o Lula falando, o Brasil não vai ter problemas, nós estamos tranquilos aqui. Isso foi no meio de 2009. Então, o que aconteceu? As empresas todas estavam com seus headcounts, suas vagas congeladas até então. Então, a minha ideia era continuar na indústria. Eu tive 2 convites muito interessantes, 2 multinacionais para cargos superiores, mas as vagas estavam congeladas, isso era maio, e o que eu ia fazer até 2010? Até então, nunca tinha trabalhado de uma maneira independente. Porém, eu era, ao mesmo tempo, desses últimos 6 anos que eu estava na Boehringer, eu era diretor financeiro de uma entidade chamada Grupo MF. Grupo MF é Grupo dos Profissionais Executivos da Indústria Farmacêutica. Talvez você tenha ouvido falar do evento chamado Lupa de Ouro. Existe, mas hoje ele está sobre o guarda-chuva do Sindusfarma. Tá. Ele foi absorvido. Talvez você tenha ouvido falar do evento Lupa de Ouro, congraçamento. Sim. Então, o Grupo MF que fundou, desenvolveu, ele foi criado por pesquisadores da indústria farmacêutica, pelos profissionais que trabalham em pesquisa de mercado. Já tinha quase mais de 20 anos de criação. Então, eu estava como diretor estatutário no Grupo MF há 6 anos, e a diretora presidente que estava lá,
E esse grupo de profissionais são todos formados por profissionais da indústria farmacêutica. Eu estava numa posição de diretoria estatutária. Então, essa diretora-presidente que estava lá falou: Newton, você está sem fazer nada nesse momento, até você se recolocar, e como diretor, você não quer nos ajudar a criar alguma coisa, alguns projetos, enfim, ajudar a entidade, a visibilidade da entidade? Falei que sim, né? Então comecei a fazer alguns eventos dentro da organização, em nome da organização, eventos de reuniões, palestras, organizando workshops, tudo em nome do Grupo MF, foi me trazendo muita visibilidade naquele momento. E aí, em determinado momento, um pouco mais para frente, ela me pediu um projeto para que a gente pudesse oferecer para as empresas sob a forma de serviço, né? Então eu acabei desenvolvendo uma ideia, um conceito de uma pesquisa inédita na indústria farmacêutica voltada para a área de forças de vendas, que eu sempre tive muito conhecimento nessa área de análise de forças de vendas, análise de negócios, né? E criei um produto chamado Salesforce Health Check. Então, o termo em inglês, que é avaliar a saúde da força de vendas da indústria farmacêutica, uma pesquisa. E essa pesquisa, ela foi oferecida, foi criada e foi oferecida sob a forma de serviço para as empresas farmacêuticas. Saímos vendendo isso. Fizemos um acordo para poder. Eu falei, eu preciso receber dinheiro desse tipo de trabalho, né? Eu tive que me desligar como diretor estatutário, fizemos um acordo financeiro. Então, nós saímos oferecendo esse trabalho para as empresas farmacêuticas associadas ao Grupo MF. Bom, resumindo, esse trabalho foi vendido para 6 multinacionais farmacêuticas aqui no Brasil, né? E acabei recebendo um dinheiro desse serviço. Eu abri uma empresa, acabei recebendo um bom dinheiro, tanto que era bom esse dinheiro que eu decidi comprar um carro zero na época. Não estava previsto para mim da minha indenização. Deu para comprar um carro zero top de linha naquele momento com esse dinheiro que eu recebi. Eu falei, quer saber? Eu não quero mais voltar para a indústria farmacêutica e trabalhar como funcionário. Já tinha tido alguns problemas no passado, etc. Então esse foi o gatilho que eu tive. Falei, vou tentar empreender, vou seguir este caminho, né? Vou tentar empreender, acredito em mim, acredito no meu potencial, no que eu posso fazer. Essa pesquisa mostrou para mim que eu tinha muito conhecimento, muito know-how para fazer coisas bacanas para as empresas, para as pessoas, e decidi arriscar nessa jornada de empreendimento. Depois disso veio o About Me. Se quiser, eu vou emendo na história do About Me aqui. Sim, não, pode continuar. E depois disso você decidiu abrir o About Me, porque daí não tinha a ver com esse primeiro projeto. Não tinha nada disso aí. Então o que acontece? O About Me é fruto deste momento de trabalho que eu vinha fazendo. Então eu comecei, eu nunca fui vendedor, mas eu estava trabalhando oferecendo essas ferramentas, essa pesquisa de mercado que foi bacana. Eu me experimentei como um negociador, não tinha feito isso externamente, né? E entreguei o trabalho, fizemos o trabalho, aí veio o final do ano, 2009 para 2010, férias em geral, as empresas farmacêuticas todas paradas, né, com férias coletivas. E eu comecei a pensar o que eu poderia, dentro dessa área de análise de negócios, de força de vendas e tal, oferecer para as empresas que não tinha no Brasil ainda. Então eu fui para a internet, comecei a pesquisar o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos que não tinha no Brasil em termos de análise de negócio, tendências, ferramentas, softwares e tudo isso mais. Eu encontrei, pesquisando, uma empresa americana que tinha desenvolvido uma solução totalmente nova, inovadora, de análise de forças de vendas para indústrias farmacêuticas lá no exterior, lá nos Estados Unidos. E o dono dessa empresa é um europeu, que tinha trabalhado, é um inglês, tinha trabalhado para grandes empresas farmacêuticas, grandes consultorias, e montou sua própria consultoria e estava procurando parceiros para desenvolver essa ferramenta em outros continentes. Eu entrei em contato com ele. Ele me passou as licenças das softwares para eu conhecer, para baixar, para fazer simulações. Eu fiquei apaixonado por essas softwares que não tinha no Brasil. Eu entendi que tinha mercado para isso e eu liguei para ele e falei, eu quero ser seu parceiro aqui no Brasil. E aí comecei a trabalhar. Ele falou, vem para cá que eu vou te treinar. Peguei um avião, fui para os Estados Unidos, fiquei uma semana e meia lá em Orlando, na Flórida, treinando, aprendendo como lidar com esses softwares. Fechei um contrato com ele de representação na América do Sul e voltei para o Brasil com aquilo embaixo do braço e comecei a visitar empresa por empresa na área de marketing, diretores comerciais, e comecei a conhecer muita gente bacana nessa minha jornada. Eu comecei a ter um trabalho como se fosse um Key Account Manager do meu próprio projeto, né? No meu próprio negócio. E aí, o que acontece?
Nessas andanças que eu comecei a visitar empresas, as coisas começaram a acontecer, eu vendia, fazia projetos, tudo mais, representava os americanos, eu comecei a ser perguntado por diretores, por presidentes de algumas empresas, se eu podia indicar pessoas para algumas empresas. Então começou através de indicação. Nilton, você conhece um gerente para essa posição, que eu estou com uma vaga? Você conhece um analista, um coordenador e tudo isso mais? Aí eu falei, bom, peraí, eu sou muito curioso e gosto de muito ligado em detalhes. Eu falei, peraí, existe uma mercado aí. oportunidade nesse mercado de recrutamento e seleção da indústria farmacêutica que está passando desapercebido. E eu capturei isso aí. Nesse momento eu entendi que tinha esse gap nesse mercado e eu falei, peraí, tem alguma coisa de boa, de oportunidade para fazer isso. Eu estava com tempo, né? Eu não tinha trabalho para todos os dias, tinha uma agenda flexível. E aí resolvi estudar este mercado de recrutamento e seleção na indústria farmacêutica. Então eu fiz uma pesquisa com umas 30 indústrias farmacêuticas, os RHs de umas 30 indústrias farmacêuticas, consegui os contatos pelo LinkedIn e tal, ainda era uma coisa inicial. E fiz uma pesquisa com os profissionais dos indústria farmacêutica no mercado também. Juntei as respostas e falei, aqui tem uma oportunidade de uma solução que vai integrar a necessidade das empresas de contratação e a necessidade das pessoas de contratação. Montei um time de trabalho, um time de projeto, chamei uma empresa de tecnologia para me ajudar, chamei uma equipe de marketing para criar marca, junto comigo, logo, marca, identidade, posicionamento de mercado. Chamei uma equipe jurídica para fazer toda a parte de contratos que existe por trás de uma plataforma e montei esse time, coloquei esse time para rodar, estava liderando isso e criamos então a primeira plataforma de recrutamento e seleção da indústria farmacêutica, que nasceu assim o About Me, né, lá atrás como uma plataforma. O LinkedIn ainda não era uma ferramenta tão usada há 12, 14 anos atrás quanto é hoje de recrutamento e seleção. Então a ideia foi criar, muito entre aspas, assim, o vagas.com da indústria farmacêutica chamado About Me. E assim começou o About Me, essa coisa toda, né? E aí, dentro do About Me, como que você começa a monetizar? As empresas começam a contratar você para encontrar talentos? Ou os talentos começam a pagar para ser vistos por empresas? Essa ferramenta teve várias modalidades comerciais ao longo do tempo, ela foi sendo transformada e mudada conforme a realidade de mercado. Inicialmente, as empresas pagavam para publicar as suas vagas e as pessoas se cadastravam gratuitamente. Então tinha todo um modelo de negócio por trás desenhado, a gente fez um grande lançamento dessa ferramenta no mercado, no evento no hotel e tal, chamamos as empresas, coloquem suas vagas, chamamos as pessoas, começamos a divulgar os eventos, esse tipo de coisa. Então as empresas colocavam suas vagas lá e existe até hoje uma inteligência de cruzamento de perfis com vagas, com características de vagas. Tudo foi criado, né? Então isso começou a ter vida, a ter corpo, muitas empresas vieram, cadastravam, utilizavam, testavam. No final das contas, até hoje, acho que umas 400 empresas que se cadastraram lá, utilizaram com frequência, outras mais, outras menos, enfim, isso foi criando. Ao longo do tempo a gente foi mudando isso, o formato, né? O mercado reagiu, né? Eu tinha concorrência e tinham as consultorias também que faziam esse trabalho. Eu decidi ao longo do tempo que o meu trabalho do Nilton, que estava por trás, como um gestor de uma plataforma que se relacionava com as empresas do ponto de vista de oferecer a plataforma, eu poderia também contribuir com o meu conhecimento, com a minha experiência como um recrutador. Então eu tinha nas minhas mãos um banco de dados gigantesco, com milhares e milhares e milhares de profissionais segmentados à minha disposição, um contato enorme com as empresas, com os contratantes, com os RHs, e falei, bom, está na hora de eu oferecer serviço acima do que a plataforma pode fazer. Então fui me especializando, fui fazendo curso, estudando como ser um headhunter, como ser um recrutador focado no mercado farmacêutico. É claro que não só isso, toda a minha experiência profissional de anos atrás, sempre contratei pessoas ao longo da minha vida, montei time de sucesso, montei forças de vendas, tinha muitas equipes trabalharam comigo, né? Então sempre aprendi a cuidar de pessoas, contratar, montar times de alta performance. Então falei, bom, agora eu vou fazer isso aqui sob a forma de serviço. Então comecei, Nilton Veloso, mantendo a marca About Me, que é uma marca que eu criei, eu trabalho para a minha própria marca, então eu sou um recurso profissional, sou um funcionário da minha própria empresa, e assim que eu me apresento ao mercado como um diferencial, alguém que tem uma longa experiência na indústria farmacêutica, como conhecendo várias áreas, tenho um diferencial que é a minha trajetória profissional, e ofereço isso sob a forma de serviço de busca de talentos para os meus clientes. Perfeito, Nilton. Sua trajetória é realmente inspiradora, porque, veja assim, né, eu tô fazendo até, você vai estar falando e eu tô pensando aqui
num paralelo de tantas pessoas que eu atendo, né, na mentoria, e quando a gente fala de transição de carreira, né, muitos profissionais, eles têm dificuldade de pensar, assim, em fazer uma transição de carreira, porque eles acham assim, poxa, eu vou jogar tudo fora, o que eu aprendi, o que eu investi em conhecimento, para mudar de carreira. Mas, na verdade, hoje você está, por exemplo, numa posição totalmente diferente do que você iniciou, mas você traz Sim. a trajetória Isso. toda, né, para esse lugar. Então, assim, não existe essa questão de você começar do zero, né? Não. Quando você muda de carreira, você já está começando de um outro lugar. Você Sim. só começa do zero uma vez na vida, né? Isso. Depois que você começou, a coisa vai conduzindo, mas assim, eu tenho certeza que hoje as tuas experiências lá de trás, elas fazem sentido com aquilo que você fornece. E assim, é admirável a sua visão de negócio também, né? E mais do que isso, muitos profissionais também passam por essa questão de uma demissão, de uma reestruturação de empresa, é muito comum isso. E ainda mais, de repente, né, já numa certa idade, já depois de uma certa maturidade profissional, e muita gente às vezes se sente perdido até realmente para voltar para o meio corporativo, para voltar para o CLT. E é o que eu sempre falo, né? O seu conhecimento, ele pode ser monetizado independente de você estar associado numa empresa ou não. E muitas pessoas têm um riquíssimo conhecimento que elas não exploram e muitas vezes ficam ali buscando vagas, buscando oportunidades, às vezes é difícil, não é fácil, mas elas acabam não olhando para si e vendo as oportunidades que elas têm internamente. E eu acho que foi isso que você viu, né? Sim. Nesse momento que você sai da Behringer e você percebe que tudo que você desenvolveu lá, você poderia desenvolver para si mesmo e ter um resultado muito melhor, falando até em termos financeiros, né? Eu vou contar para você uma coisa que eu nunca falei. Depois que Ai, meu Deus. Coloca exclusivo aí, gente. Igual no... Coloca exclusivo. Não, eu falei assim, quando eu saí, né, da indústria, né, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia voltar para o mundo corporativo, porque eu tive algumas decepções, apesar de ser uma coisa muito bacana. Eu tive uma carreira muito meteórica dentro da empresa, eu estava muito jovem no topo da organização, eu estava na diretoria, eu participava das reuniões do comitê diretivo da empresa, mas quando eu fui desligado, eu não fui desligado por problema de performance, nada disso. Ou eu sobrevivi a 4 presidentes nessa mesma empresa, que empresa multinacional, a cada 4 anos ela vai trocando os presidentes, sim, que são expatriados, que passam pelos países, né? E o último presidente que entrou nessa empresa era um brasileiro. Eu nunca tinha trabalhado com um brasileiro, mas eu não tive nem a chance de trabalhar com ele. Ele veio e trouxe o time dele, né? E eu lembro que ele deixou o seguinte recado, isso me marcou muito, assim, ele falou assim, não importa o que você já fez por essa empresa, aqui nós vamos, quem ficar trabalhando comigo vai começar do zero. E eu fiquei muito magoado com isso, porque o tanto que já tinha sido feito para essa empresa chegar ao ponto que ela estava naquele momento, que as pessoas se doaram tanto, ele falou, não importa o que você já fez, eu não gostei disso. Quando eu fui desligado, eu tive uma conversa com o meu diretor e eu falei assim para ele, eu não pretendo voltar mais para a indústria. Eu pretendo agora tudo que vocês me ensinaram, tudo que eu aprendi com vocês, o tanto que vocês investiram em mim, em conhecimento, em cursos, em viagens internacionais, idiomas, todo esse know-how que vocês, todo esse investimento, eu vou dividir isso com outras empresas, com seus concorrentes. Eu vou trabalhar para o mercado vai reconhecer o meu potencial, né? Então tudo que eu aprendi, e eu deixei essa mensagem, falei, que pena que vocês não estão querendo aproveitar um talento que vocês desenvolveram para a sua própria empresa. Perfeito, né? Perfeito. E às vezes a gente vê assim na empresa, você falando de decepções, né? Foi muito isso também que me motivou a sair da empresa, né? E eu acho que eu tive essa curva de aprendizado assim mais rápida, vamos dizer assim, porque eu entrei na indústria farmacêutica antes de entrar na faculdade de farmácia. Então, quando eu me formei, eu já tinha 4 anos e meio de experiência e então me diferenciava muito dos meus colegas que ou não tinha experiência nenhuma, ou estavam ainda fazendo estágio. Então, o meu crescimento também foi rápido. Só que também foi rápido encontrar essas decepções, sim, e essas coisas todas, né? De que você, de fato, né? E isso não é só na indústria farmacêutica, em todo o meio corporativo, né? De que você, de fato, ali é resultado, a empresa, ela tá focada em resultado e existem as mudanças, né? E, às vezes, as mudanças, elas não são tão estratégicas e tão boas para a companhia. Tem muita empresa que, ao mudar, já quebrou, né? Sim. A gente sabe disso. Às vezes trocar um bom profissional que está ali dentro para o outro, às vezes não é o melhor caminho. E eu digo mais do que isso, né? Às
vezes não adianta você trocar as peças do jogo se a regra é a mesma. Muitas vezes a empresa ela acha que a dificuldade ou o problema está nos colaboradores, quando na verdade está na própria direção, está na própria presidência, que às vezes é uma coisa imutável, porque às vezes é o próprio dono. Enfim, então é uma série de coisas que a gente também... Eu me identifiquei muito com a tua fala, porque quando eu saí da última indústria farmacêutica que eu saí, eu também falei que eu não queria voltar mais, mas aí ainda dei uma oportunidade para essa indústria cosmética, porque eu queria ter uma oportunidade, uma vivência que eu nunca tive. E realmente foi uma indústria muito bacana, muito legal, só que da mesma forma, assim, embora fosse muito legal o ambiente, os donos, eu tenho contato com eles até hoje, mas tinham algumas coisas que são inerentes ao meio corporativo e à política corporativa que eu olhei e falava assim, pô, não quero mais brincar disso, sabe? Assim, depois que você começa a entender como é que se joga ali dentro, você fala assim, eu entendi como é que joga, mas não quero jogar. Eu vou te contar uma coisa, Michele, assim, quando eu estava nos últimos 6 anos nessa empresa, eu ainda era bem mais jovem, né? Eu estava num cargo estratégico, um cargo de gestão. E eu sempre fui muito de fazer, hands-on, mãos na massa em tudo que eu fiz na minha vida. Tanto que o meu trabalho da Baltimore é muito mão na massa, porque eu faço praticamente tudo. E aí eu caí no ambiente político da empresa. Esse ambiente político ele é horrível, ele fez mal para a minha saúde. Tive problemas de saúde seríssimos, de lidar com problemas de ego, de vaidade, de competição interna. São um ambiente muito tóxico. Né? Então essas questões que eu falei, eu não quero mais conviver com isso, apesar de ser uma boa remuneração, boas condições, excelentes benefícios, eu tinha o carrão do ano, aquela coisa toda lá, e eu decidi que não mais. Tive proposta muito logo depois, alguns meses depois, eu tive uma excelente proposta, eu tinha que mudar de cidade, tinha que ir para o Rio de Janeiro, por uma das maiores farmacêuticas que estão instaladas no Rio de Janeiro, está lá, uma empresa das tops. Mas minha esposa e filhos eram pequenos, a gente não quer mudar para o Rio de Janeiro, não tem nada a ver com a gente, vamos tentar um pouco mais aqui. Então nessa eu decidi, vamos ficar, né? Acreditei na minha capacidade de empreender, né? Eu sempre fui empreendedor, então acho que a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, mas eu tenho um DNA de empreendedor. Eu sempre trabalhei, eu sempre trabalhei empreendendo como funcionário. Então sempre tratei a minha atividade como a minha responsabilidade, como se a empresa fosse minha. Então sempre puxei para frente, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos inovar, vamos criar. Nunca tive mentalidade de funcionário. Eu sempre quis mais, né? Então por isso que houve uma grande decepção quando a empresa falou, não precisamos mais de você, foi um choque para mim. Falei, quer saber? Eu tenho muita coisa para dividir, muito conhecimento. Eu não vou mais submeter a isso, eu não preciso. Para mim, meu caso específico, né? Eu vou tocar para mim, eu vou ganhar dinheiro para mim, eu vou fazer as coisas para os outros, né? Então eu vi que tinha potencial. Como eu falei, fiz um projeto em 2 meses, estava contando no começo, desse estudo para o Grupo MF que eu trabalhei. Em 2 meses eu ganhei o equivalente a comprar um carro zero, o que eu ganhava em 1 ano trabalhando como numa alta gerência. Esse foi o meu ponto de decisão. Daí para frente, segui em frente, claro, muitas coisas aconteceram, a gente está no Brasil, tem todas as dificuldades, assumir uma série de riscos, né? Mas isso foi gatilho para mim. Mas, assim, é muito inspirador porque, assim, tem muita gente que se prende emocionalmente num lugar e que, de fato, ela se diminui para caber, né? E aí, quando você sai para o mundo, quando você observa as oportunidades, quando você olha para si mesmo e vê o quanto de potencial você tem, você começa a olhar e fala, por que eu me prendi tanto tempo nesse lugar, né? Eu acho que todo mundo que já saiu para empreender e que deu certo, né? Claro que não é para todo mundo também, né? Cada caso é um caso, mas todo mundo fica com aquela sensação, né? Poxa, devia ter feito até antes, né? Mas, assim, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento e a hora certa de acontecer. Mas hoje eu vejo, eu como mentora de carreira ali, muitos profissionais que têm um grande potencial e, às vezes, a prisão, ela é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. Você tem que quebrar isso não é fácil, não é no primeiro momento. Quando aconteceu essa situação minha, eu liguei para minha esposa e falei... Tô indo para casa, era de manhã isso. Eu fui desligado 9 da manhã, 10 horas, coisa assim. Eu falei, tô indo para cá, como assim? Eu falei, põe mais água no feijão que eu vou almoçar em casa hoje. Eu falei, por que você vai almoçar em casa hoje? Eu nunca vim, trabalhava longe. Eu tô indo para casa. Então tá bom. Aí cheguei lá, expliquei para ela o que aconteceu, nós choramos. Claro. Foi um choque, porque não tava esperando. No fundo, poderia acontecer, mas
Mas sabe o que acontece? Logo em seguida a ficha caiu e falou, calma, né? Não é bem assim. Então esse momento que você está preso, tal, você vai se desprendendo ao longo do tempo, você vai vendo que realmente não é tudo isso. Nós usávamos um termo, os colegas que trabalhavam com a gente, porque essa empresa que eu trabalhei, essa empresa farmacêutica alemã, lá nos anos 90, ela era conhecida como uma grande escola de formação de grandes profissionais, referência de excelentes profissionais. E quando as pessoas saíam dessa empresa, por várias razões, eles voltavam e falavam assim, calma, gente, existe vida fora daqui. Existe, Mas você não percebe isso quando você está lá dentro, só depois. Sim, sim. E olha, eu achava que tinha feito muita coisa, trabalhado demais, que não sei o que, me doava demais. Eu nunca trabalhei tanto quanto depois. Empreendendo. Assim, o que eu aprendi fora dessa empresa, mas o que eu utilizei de conhecimento prévio que eu tinha, essa base que eu tive que descobrir que eu tinha tanto conhecimento, que eu falei, eu posso usar esse conhecimento para outros, para fazer negócios em meu nome, na minha própria empresa. E eu via que tinha um conhecimento que eu podia dividir com pessoas, com o mercado. Eu comecei treinando muita gente, fiz cursos, dei cursos, criei cursos. Eu via quanta gente poderia aproveitar do conhecimento que eu tinha, né? Até hoje eu dou treinamento, dou curso, porque eu vejo que muita gente ainda não tem oportunidade de aprender de tanto conhecimento que eu poderia dividir. Mas esse é o processo, que a gente leva um tempo. Tem gente que não consegue virar chave. Precisa voltar para o mercado de trabalho profissional. Esse é meu trabalho hoje, de ajudar essas pessoas na recolocação, não como carreira, como você faz, mas num processo seletivo. Né, quando eu vou entrevistar os candidatos, eu ouço a história de cada um deles. Claro. Eles me contam suas histórias. Então, ele quer aquela vaga, ele quer voltar. Ou ele está infeliz, está trabalhando, ele está desempregado, e eu ajudo ele a se recolocar, colocar o melhor candidato. Mas dificilmente vem para mim alguém que está querendo mudar de carreira. Eu encaminho para você esse tipo de pessoa. Então, Newton, mas inclusive isso, né, o teu papel ali é muito importante, porque eu não sei se você já vivenciou isso, né, de muitas vezes a gente tem que resgatar a autoestima desse profissional, Sim. né, tem que fazer com que ele olhe para ele e veja os resultados que ele tem, porque também as pessoas têm muita dificuldade nessa parte de expor ali sua qualificação, até no currículo, né, tem gente que tem muita dificuldade ali em elaborar um bom currículo. Às vezes você pega um profissional top, você olha o currículo dele, parece um júnior, né? Então, assim, eu já vivi essa situação. Então, assim, às vezes é porque a pessoa, ela faz tanto que ela vai ali no piloto automático, vai fazendo, ela não se dá conta do quanto potencial ela tem, e isso pode prejudicar ela até num processo seletivo, né? Bastante, bastante. Realmente, essas pessoas que ficam muito tempo nas empresas e de repente são desligadas, estão completamente despreparadas, porque elas nunca mais participaram de um processo seletivo. Eles não sabem, o currículo deles é muito ruim, estão despreparados, não sabem como se comportar, perdem as oportunidades, não estavam monitorando o mercado. Tudo isso mudou ao longo dos anos. Então essas pessoas precisam de apoio de alguém especializado. E eu não faço esse trabalho, eu recebo essas pessoas quando eles entram numa vaga, eu acho interessante, minimamente interessante, para eu chamar o processo seletivo, porque tem meus critérios para chamar, e eu vou conversar com essa pessoa. Você tem que tirar deles o conhecimento, você vê que tem, eu tenho meus próprios critérios, posso até dividir com você algumas questões que eu fui aprendendo, né? Como é que você consegue explorar o potencial de um candidato, né? Então, isso é muito bacana. Então, pessoas que não estão preparadas para esse momento de transição. Mas a grande maioria ainda prefere ficar no mundo corporativo e tentar continuar na CLT, isso tudo mais, continuar como funcionário, como colaborador. E aí nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar, é isso aí. Né, Newton? A verdade é essa. E me fala uma coisa, Newton, assim, dessas suas experiências mais recentes, quais são as principais habilidades comportamentais que você vê, assim, que as empresas mais estão valorizando no profissional? Tá. Isso varia um pouco de nível, de cargo. Eu tendo a segmentar um pouco mais essa resposta, porque eu não consigo generalizar. Uma pessoa que é júnior, um cargo técnico, um cargo de gestão, um diretor, um gerente, alguém que trabalha numa fábrica, ou trabalha na área comercial. Então a gente tem que entender quais são essas competências mais esperadas para cada momento, cargo e área que as pessoas estão. Se eu estiver falando de um cargo de gestão, né, cargo de gerência para cima, e eu trabalho com essas posições gerenciais, diretores, C-level, essa coisa toda aí, eu procuro focar um pouco mais na questão da resiliência, né, visão estratégica e muito liderança. Então, assim, eu não consigo trabalhar
um gerente que não tem experiência em gestão de pessoas, não sabe como desenvolver pessoas, e ele é muito cobrado por isso dentro da empresa, ele será cobrado por isso. Então ele tem que trazer experiências, tem que mostrar, então eu procuro visão de negócio e adaptação também. Então tem que estar preparado para adaptar a diversos cenários, mudanças que acontecem no mercado farmacêutico e na economia. Então essas são as competências comportamentais, chamam de soft skills, né, dessas posições. Já cargos mais técnicos, eu trago lá um pouco mais de resiliência também. Acho que aí são os mais importantes, eu diria. Aí depois a gente vai para os requerimentos mais técnicos, mas acho que resiliência, adaptação estão para todos, né? Esses são os dois principais, e algum ponto mais específico para determinadas posições na carreira. Perfeito. E uma pergunta, Nilton, até um pouco polêmica, mas assim, eu acho que ajuda os nossos espectadores aqui, né, a entenderem um pouquinho mais, a nossa audiência. Tempo de casa, você acha que ainda hoje é um critério? Porque no passado a gente tinha muito isso, né? As pessoas às vezes olhavam ali meio com ressalvas para pessoas que ficavam pouco tempo em cada empresa. Tá. Hoje a gente sabe que o mundo mudou, a dinâmica é outra, né? As pessoas normalmente realmente têm um tempo menor ali em cada empresa. Você acha que ainda é um critério para contratação? Eu acho que sim, mas teve uma mudança. Acho que você mesmo já deu a resposta certa. Você tem uma conclusão sobre esse assunto, mas como é que eu trago a minha experiência nesse tema que é muito, não diria polêmico, é um tema que para mim está bem resolvido, mas para alguns gestores não está bem resolvido. Isso, tá? Então deixa eu tentar trazer aqui o contexto disso. Quando eu olho para um cargo técnico, estou falando de um analista, por exemplo. Não importa se ele é analista júnior, pleno sênior ou um especialista. Cargos técnicos, para mim, são aqueles cargos que não tem equipe abaixo. Mas, certo. Né? Essas pessoas, atualmente, eles tendem a ficar menos tempo nas empresas. Eles são muito sensíveis a propostas salariais melhores para ganhar um pouco mais. Eles são muito sensíveis hoje a condições de trabalho melhores do ponto de vista de ambiente, de perspectivas, de qualidade de trabalho, qualidade de vida. Então essas pessoas mais jovens hoje em dia que ocupam esses cargos estão mais propensos a se movimentarem mais quando surgem oportunidades melhores. Tá? Isso é o que eu percebo. Então, é comum você encontrar analistas que ficam 1 ano, 6 meses, 2 anos, é aceitável. Menos do que isso tem que questionar, mas normalmente as pessoas têm uma boa justificativa para que eles fiquem pouco tempo. Tá? Quando eu falo de cargo de gestão, a régua sobe um pouquinho. Por quê? Cargo de gestão, estou presumindo que essa pessoa precisou fazer coisas mais importantes, mais sofisticadas nos seus trabalhos. Então, eles precisam abrir um ciclo e fechar esse ciclo. Eles têm que provar que começaram alguma coisa, que fizeram uma mudança, implementaram um processo, um projeto, e precisa mostrar que isso que ele fez trouxe algum resultado. Perfeito. Então, menos de 2, 3 anos para um cargo de gestão, eu acho que é muito pouco tempo para se provar alguma coisa numa empresa. Então, se ele se movimentou com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos num cargo de gestão, eu já acho um pouco estranho e o mercado acha um pouco estranho. Então é importante que as pessoas fiquem o tempo suficiente, dependendo do cargo que ele for ocupar, que dê para fechar um ciclo profissional e uma entrega que tenha começo, meio e fim. Isso pode ser na área comercial, de marketing, industrial, que dê tempo de implementar um projeto. Então você consegue conversar com essa pessoa e falar o que você fez de bom. O que você fez trouxe resultado para a empresa? Né? Alguns ficam mais tempo, outros que ficam menos tempo, a gente questiona exatamente o motivo pelo qual ele ficou menos tempo. E as razões são diversas. Sim, sim. Não, perfeito isso que você trouxe. Eu acho que abre um pouco a mente das pessoas para pensar um pouco mais nesse assunto, né? E eu também já tive algumas experiências com profissionais que fizeram transições, né? De uma empresa para outra, assim, em tempo muito curto e às vezes vieram a se arrepender. Sim. E aí, às vezes, depois isso acaba sendo prejudicial para você como explicar, né, esse processo todo. É claro que cada caso é um caso e tudo precisa ser muito bem avaliado,
Mas de fato, assim, quando a gente pensa numa gestão, realmente a gente espera que a pessoa minimamente se comprometa ali por um tempo em Isso. ter um resultado mais plausível, um projeto, porque quem está contratando pode se sentir inseguro, né? De pensar Exatamente. assim, poxa, eu vou te chamar aqui e aí você vai deixar um projeto no É meio muito comum isso, e Richelle. vai É e muito vai comum. para outra, né? É. Aí fazendo até um paralelo até com a política, né? Que nós estamos aqui num momento político, é aquele prefeito que você elege ele e daqui 2 anos ele sai para ser Governador. candidato a governador ou presidente. Então, quer dizer, ele não finalizou uma etapa, né? E não concluiu aquilo que ele prometeu, né? De fato, e acaba saindo para uma outra posição, acaba deixando ali uma Isso gera situação em insegurança, aberto, né? gera questionamentos, né? Eu tenho clientes que questionam, eu lido com quem contrata o meu trabalho são pessoas do topo das organizações e questionam isso. Quando você apresenta um candidato, por mais que este candidato, para mim, ele se explicou muito bem, ele justificou, e se eu apresento um candidato com esse perfil e eu tento justificar, defender o candidato, esse gestor pode colocar algumas restrições, mas ele não vai ficar aqui na minha empresa, Nilton, por mais de ter a primeira oportunidade, ele vai embora. Sim. E isso acontece, infelizmente acontece. Então, assim, a gente tenta encontrar alguns padrões no mercado de pessoas que vão tentar ficar por mais tempo. Agora, tem o outro lado da moeda, não é assim também. Tem que ver o lado da empresa. A empresa Sim, não basta você ter uma vaga e você abrir uma vaga para a empresa, qualquer pessoa vai trabalhar, não. A empresa tem que ser atrativa. sim. As pessoas hoje estão muito exigentes também. Então, assim, as pessoas estão escolhendo onde querem trabalhar quando podem, quando possível. Então, se ele percebe, as pessoas hoje têm informações sobre as empresas. As pessoas têm acesso aos colaboradores das empresas. Hoje existe uma plataforma que dá um monte de informações sobre o ambiente dentro dessa empresa, sobre o clima organizacional dessa empresa. Isso é aberto, né? Então, as pessoas consultam lá. Então, deixa eu tentar entender. Se ele perceber que é uma empresa que tem hábitos não muito bons, que não promove, não desenvolve, não oferece condições boas de crescimento e desenvolvimento de carreira, as pessoas falam aqui, não vou trabalhar. Então, eu, como headhunter, eu fico no meio desse jogo aí, tentando encaixar as coisas na medida do possível, né? Mas o importante é que sempre tem um perfil, né, que vai se adequar melhor àquela empresa, ou enfim, né? É claro que a empresa ela precisa realmente ter programas de retenção de talento, Sim. né? Quando a gente fala sobre isso, né? Precisa ter programas de retenção de talento, e por isso também que é bom ouvir a pessoa, né? O porquê que ela saiu, porque às vezes ela também sai, não por conta dela, mas porque eu já vi também situações onde no processo seletivo foi prometido uma coisa e de repente você entra e não é bem aquilo que é feito, então a pessoa acaba também se decepcionando, se arrependendo e por isso sai rapidamente. Então tem de tudo, né, no mercado, né, Nilton? A verdade é essa. Tem de tudo, a gente tem que fazer essa análise e é um trabalho muito difícil, né? Você conseguir ali em pouco tempo ler todo esse cenário, né? Então, esse é meu papel, né? Assim, o que o headhunter faz na essência, né? O que eu faço? Eu sou aquele parceiro, né? Que entra nos momentos mais difíceis, quando o RH da empresa não está conseguindo, quando precisa de uma posição mais estratégica, e eu sou um generalista, eu trabalho com todas as áreas de uma organização, de ponta a ponta, na parte industrial, a parte administrativa, comercial, cargos estratégicos, cargos técnicos, eventualmente também, até já contratei representantes para empresas, então você tem que entender exatamente o que eles estão querendo, né, dessa forma, e aí poder ajudá-los nesse sentido com a melhor posição. Então eu fico nesse meio de campo, tentando conciliar interesses dos dois e negociando, porque o meu papel, como está falando assim, eu sou o parceiro, então eu entro sob a forma profissional e contratual, inclusive, eu passo a representar formalmente e oficialmente essa empresa em nome dela, eu falo em nome dela. Então, vai muito além, isso vem um pouco do Newton, do jeito do Newton de ser, eu visto a camisa do meu cliente, porque eu tenho que vender a empresa para o candidato, eu tenho que encantá-lo, eu faço esse papel. Então eu estudo muito bem a empresa, o que ela faz, para onde ela vai, eu questiono demais a vaga. Eu questiono demais quem vai ocupar essa posição, o que ele vai fazer, quais são os projetos que ele vai ter na frente, porque quando eu estiver entrevistando o candidato, encontrar bons candidatos, porque nem sempre são candidatos que são passivos são aqueles, desculpa, ativos. Os ativos são aqueles que vêm naturalmente através de uma vaga que foi publicada. Eu busco candidatos passivos. Quem que é o candidato passivo? É aquele que está trabalhando lá, mas eu estou fuçando, como headhunter. Headhunter é caçador de cabeça. Aqueles que vieram ativamente e não me atenderam, eu vou caçar.
É isso que eu E faço. é por isso que é importante as pessoas terem o perfil ali bem Isso. posicionado. E aí, né, quando eu no LinkedIn. encontro essa pessoa, que eu acho que é o cara, eu tenho que tentar tirar essa pessoa dessa empresa, eu tenho que convencê-lo que onde Que ele essa vai é melhor do que onde ele oportunidade está. é melhor. Uhum. Então, tem esse papel todo de negociação com o candidato, e é muito gostoso fazer isso, eu me orgulho demais. Perfeito, Newton, perfeito. Bom, o nosso bate-papo tá acabando, Sim. infelizmente, né? Porque passa muito rápido, né? E é muita conversa, mas quem sabe a gente volta aí no outro dia para continuar esse papo. Mas hoje eu queria fazer um bate-bola aqui rapidinho com Vamos você, pra gente finalizar aqui. Um livro que te marcou, que você pode aqui dizer, né? E também recomendar para os nossos Aí vai a primeira decepção para quem está assistindo. Eu não sou amigo de livros, tá? Como assim, Newton? Todo mundo fala que lê livros. Eu leio muito pouco livro, mas tem um livro. Eu gosto de livros técnicos. Não gosto de livros de histórias, não tenho paciência. Hoje tem uma outra forma de pensar. E tem um livro, que é um livro em inglês, da área de marketing, da indústria farmacêutica, marketing, negócio, chama Accelerating Salesforce Performance, acelerando a performance da força de vendas. Esse livro tem uns 20 anos de mercado, é de uma consultoria americana, e eu aprendi muito com esse livro. Então ele tem uma série de métodos, processos, técnicas incríveis para você transformar a parte comercial de uma indústria farmacêutica, turbinar a forma de fazer negócios no mercado. Então eu gosto demais desse livro. É dessa grossura, assim. Eu adoro esse livro. Então é a minha referência de literatura. E ele só tem em inglês, não tem em português? Acho que tem em português já. Eu acabei ficando com inglês. Eu usei muito. Todo aquele projeto que eu contei que eu fiz em 2009, quando deixei a empresa farmacêutica, eu utilizei um dos capítulos desse livro para estruturar essa pesquisa que eu criei, que esse produto que eu criei foi totalmente baseado num dos capítulos. Então é uma bíblia para mim que eu gosto demais. Ele dá muita dica sobre contratação, especialmente contratação de profissionais comerciais. Ele ensina tudo. Que incrível. Já criei curso de capacitação em recrutamento e seleção com base nesse livro. Então eu gosto muito de livros técnicos. Então para mim é uma bibliazinha de referência. Muito bom. Um mentor que te inspirou, quem que foi seu grande mentor assim na sua carreira? Tive uma pessoa que é admirável, um diretor meu, o nome dele é Roberto Vac. Ele sabe que eu gosto dele, estou um pouco distante dele, mas eu aprendi demais com essa pessoa. Ele foi um diretor com uma visão acadêmica e estratégica incrível, então uma cabeça pensante muito bacana. Então tudo que eu aprendi sobre estratégia, sobre visão, sobre análise, mercado, pensamento fora da caixa, eu devo ao Roberto Vac. Ele sabe disso, que eu tenho uma grande admiração por ele. Roberto da Silva Vac. Muito bom, Roberto. Ó, uma grande homenagem aqui para você. O primo dele é o William Vac, que trabalha na CNN apresentando o WW toda noite lá. Muito legal. Uma frase que é o teu lema de vida. Você tem alguma frase assim que você gosta? Tem muitas frases que eu gosto, mas pensando bem, tem uma única... Eu vou responder de uma outra maneira essa pergunta. Tem uma frase que eu não gosto, que não faz sentido para mim, nunca fez. Uau. Então vou inverter um pouquinho a resposta. A frase que eu não gosto é deixa a vida me levar. Eu sempre conduzi a minha vida. Então, assim, se alguém falar para mim, Newton, né, a frase do cantor lá, o Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, não é assim que eu conduzi a minha vida. Então, sempre fui focado, eu construí passo a passo, planejamento. Eu sempre estou pensando que vou fazer ano que vem, daqui a 2 anos, e assim vai. Então, assim, tudo que for nesse sentido, eu compro essa ideia, essas frases são minhas. Mas uma que eu não gosto é deixar a vida me levar. Eu sempre conduzi a minha vida sozinho. Perfeito. Mirei para onde eu quero ir e fui. Perfeito. E um sonho que você ainda quer realizar? Tocar bateria. Uau, que legal. Mas esse tá fácil. Não tá. Não tá. Tempo, local, estrutura, ainda não tem. Mas o meu sonho ainda é tocar bateria. Precisa colocar prioridade, né? A gente Esse precisa transformar o sonho em meta. Então, assim, sonho de carreira, profissão, acho que não tem grandes coisas, não. Mas é hobby, é música. E que conselho que você daria para quem está começando agora essa jornada? Dedicação, comprometimento, né? Eu vejo os jovens aí muito desprendidos aí dos compromissos de trabalho. Eu falo isso porque eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um na indústria farmacêutica já e outro no outro segmento de mercado de trabalho. Eu sempre falei para eles, sucesso está na sua dedicação, no quanto você pode mostrar que você pode fazer mais daquilo que é pedido para você. Então, quem se superar no trabalho, com pequenas coisinhas, vai ser melhor, mais competitivo. Então, a dica é, faça bem feito, cumpra o que tem que ser feito e vai dar tudo certo. Perfeito, Newton, perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Foi realmente, assim,
fantástico, inspirador. Tenho certeza que quem está assistindo, quem está ouvindo, vai se inspirar bastante. Vou deixar as redes sociais do Newton na descrição desse vídeo. Sigam ele também. Entrem em contato com a About Me para saber mais sobre os trabalhos que ele pode oferecer aí. E até o próximo episódio. Gratidão, Newton. Eu que agradeço, já pela oportunidade e um abraço para todos os seus seguidores aí, seus ouvintes, seus espectadores. Sua audiência, vamos dizer assim. Público seu todo. público, sua audiência. Obrigadão. Obrigada a você. Fique com Deus. Imagina. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu.